Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal, me chamo Jerônimo Neto e você está aqui no canal Raízes Histórica. Bom, o intuito desse canal é sempre voltar à raiz de qualquer história do qual a gente está investigando, né? É por isso que tem esse nome. Não vai ser só um canal, por exemplo, de teologia, de estudo sobre a igreja, história da igreja ou coisas do tipo. Porém, como está bombando no meu Instagram sobre a minha conversão ao catolicismo, então nós vamos dar continuidade a esse assunto aqui no meu canal, ok? Então vamos lá. 12 anos de protestantismo. Fui professor de seminário, fui monitor de seminário, fiz esse seminário quando eu me converti e agora estou no catolicismo romano. Como foi essa transição? O que aconteceu? Eu separei 5 pontos aqui pra vocês, ok? E eu quero citar um por um e poder estar explicando. Cara, isso aqui não é uma aula de teologia, não é um testemunho, não é tentando te convencer, ok? É o meu testemunho pessoal. Eu gostaria que você ouvisse com atenção, desse crédito naquilo que eu estou falando, mas não precisa aqui em nenhum modo tentar desconfiar de mim, achando que eu estou tentando trazer você do protestantismo para o catolicismo, ok? Até porque eu postei nas minhas redes sociais, o catolicismo tem também como os protestantes, principalmente agora no Concílio do Vaticano II, que os protestantes são os nossos irmãos na fé, sim, ok? Então é isso. Vamos agora ao que realmente interessa. Bom, eu estava passando uma dificuldade muito grande na minha vida, isso aqui é um outro tema para outro vídeo, quem sabe um dia. Os meus líderes da igreja estavam sabendo, alguns amigos também estavam sabendo, na verdade qualquer um que me perguntasse poderia estar por dentro da minha vida. Eu estava numa fase muito difícil. E aí eu comecei a me abrir para novas oportunidades, outras igrejas, por exemplo, outras denominações. Por mais que eu já tivesse a minha base sólida na teologia, por mais que eu fosse para outra igreja, mudasse de denominação, ouvisse uma pregação que não condizia com aquilo que eu acreditava, eu apenas respeitava, mas poderia continuar ali de modo humilde, sem precisar confrontar teologicamente nem o pastor, nem a liderança, nem ninguém. Até porque são 12 anos de estudos. Então eu achava que tinha uma base muito sólida teologicamente, até que eu comecei a acompanhar o professor Eduardo Faria. Por favor, siga ele no Instagram e lá ele é sensacional. Ele é um ex-protestante também, era pastor presbiteriano, se eu não me engano ele era presbítero das presbiterianas do Rio de Janeiro e ele também se converteu ao catolicismo. Ele foi pastor por 20 anos, se eu não me engano, mas faz 5 anos que ele está no catolicismo. E aí ele fez algumas lives com o Scott Hahn. Scott Hahn era outro pastor presbiteriano, discípulo de R6 Sproul. O R6 Sproul, para quem não conhece, é um dos maiores teólogos calvinista, protestante, reformado até o último, assim, anticatólico. Scott Hahn era discípulo dele, foi discípulo e amigo dele, mas se converteu ao catolicismo também, entrou em contato com ele antes dele falecer, né? O R6 Pro faleceu em 2018 e também se converteu ao catolicismo, fez várias lives com o Eduardo Faria, e isso foi me chamando a atenção. Como que um homem que era discípulo do R6 Pro se converteu ao catolicismo, sendo doutor do Novo Testamento, já foi reformado, anticatólico, calvinista? Qual era a lógica? Essa, então, é o primeiro ponto, foi a curiosidade de entender o que estava acontecendo, o porquê que aquilo aconteceu. Então, comecei a ouvir as lives deles, os argumentos dele, e aí entra o segundo ponto, tá? Que é a sola escritura. O que é a sola escritura, né? É somente as escrituras sagradas. Então, onde que praticamente vão rejeitar a tradição oral e o magistério, que seria a autoridade eclesiástica, se eu colocar assim bem resumidamente, né? Então, somente as escrituras. E aí eu falei assim, esse ponto aqui pra mim é muito importante na minha teologia. Deixa eu ver algumas lives aqui do Eduardo refutando o sola escritura. Assistindo às lives do professor Eduardo, o sola escritura cai por terra. Então, qual que é o argumento do sola escritura? Bom, vamos colocar aqui um pressuposto, ok? Vamos partir juntos desse pressuposto. Tanto o catolicismo quanto o protestantismo, ambos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, tá? Então só os dois acreditam nisso. Isso aí é baseado em 1 Timóteo 3,16. O cristianismo em si acredita nisso. Isso é um pressuposto básico para ambos, ok? Só que isso não é só a escritura, para nós católicos. Porque nem o momento da Bíblia, inclusive o Scott Hahn faz essa pergunta ao R6 Pro, entre outros teólogos, sobre onde está na Bíblia que só a Bíblia é fonte de autoridade. Onde está escrito isso? Que não pode ter outra e que ela está acima de todas as outras fontes. Tá bom, ela é inspirada por Deus, nós cremos nisso. Mas ela afirma que só ela é? Bom, não. Então não tem essa afirmação. Que só ela é e que não pode ter outras fontes de autoridade. Não existe isso. Então esse sola escritura nem na própria Bíblia tem. Então o que acontece? Isso aí já me colocou um ponto de interrogação na minha cabeça. Aí eles trataram 2 versículos que, pra mim, aí abriu um outro mundo. E eu vou ler aqui pra vocês. 2 Tessalonicenses 2,15 diz assim: Portanto, irmãos,
permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer por viva voz, quer por carta nossa. O que ele está querendo dizer que o apóstolo Paulo? Que existem duas tradições. A tradição oral, viva voz, e a tradição por escrita, que é as escrituras sagradas. Alguns vão tentar afirmar que ele está falando da mesma coisa. Ó, tanto está escrito é o que eu falei. Se fosse assim, primeiramente não faria sentido o apóstolo Paulo separar, porque ele está dizendo, olha, quer por viva voz, ou seja, quer aquelas que a gente conversou, quer aquelas que eu escrevi. São duas. Senão ele falaria, se apegue às tradições, que é tanto o que eu escrevi foi o que eu falei. Você falou. Tudo isso eu tô traduzindo, o que eu tô falando tá traduzindo. Não, ele não diz isso. Ele diz que parece duas coisas diferentes. Até aí, mas vamos dar o benefício da dúvida sobre isso, ok? Mas eu já volto lá. Então vamos para o próximo versículo. 1 Timóteo 3,15. Ele diz assim: mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então aqui a gente tem uma outra autoridade, que não é só a escritura, que é a própria igreja. A igreja tem um certo tipo de autoridade. O apóstolo Paulo fala que ela é o fundamento, o pilar da verdade. Então a gente tem aqui a Bíblia como a palavra de Deus, a igreja que sustenta e fundamenta a própria verdade. Então a gente tem aqui dois polos, não contraditórios em si, óbvio que não, mas dois polos que sustentam a verdade e dois polos autoritativos. Mas na cosmovisão católica que a gente tem três pilares ou três fontes autoritativas, que é as escrituras sagradas, o magistério, que é a igreja. Então a Bíblia está dizendo isso. Ela não está falando que é só a escritura tem o poder e que ninguém pode sair dela. Não, não. A igreja também tem essa fonte autoritativa. E o terceiro, que é a tradição, tanto escrita quanto por viva voz. Aqui que entra a questão dos pais apostólicos. Porque eu me perguntei, se ele está falando para mim guardar essas tradições, quer por viva voz, como que eu vou saber? Como? Qual é a fonte? Para onde eu vou? Então tem um livro chamado Padres Apostólicos na versão católica, Pais Apostólicos na versão protestante. E eu pensei, poxa, eu tenho o livro, eu vou lê-lo, ok? É uma fonte segura. Por que é uma fonte segura? Porque os pais apostólicos, isso aqui historicamente falando, tanto protestantes quanto católicos aceitam, mas eles eram os homens que estavam mais próximos dos apóstolos, ou seja, século I e II, certo? Então, no final do século I, sei lá, as pessoas que andavam com Jesus, eu acho que, se eu não me engano, João, o apóstolo foi o último a morrer, se eu não me engano. Então, ele estava vivo em uma dessas épocas. Então, ele discipula, por exemplo, Policarpo. E Policarpo discipula Irineu de Leão. Então, é muito pouco ali a transição dos apóstolos para os pais apostólicos. Lendo os pais apostólicos, eu comecei a perceber, falei, cara, isso aqui é o que a igreja católica diz. É perfeito e é bíblico. Só que não está na Bíblia, mas é bíblico. O que quer dizer que não está na Bíblia, mas é bíblico? Quer dizer o seguinte, não está lá, por exemplo, o que o apóstolo Paulo disse, como ele disse, ele não afirmou nada disso categoricamente. Mas está na Bíblia. Como, por exemplo, a Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia. A essência da Trindade, ou seja, aquilo que nós chamamos de Trindade, a gente pode e encontra-se na Bíblia. Então aqui o terceiro ponto vai para os pais apostólicos. Eles foram que deram essa reviravolta na minha cabeça. Por exemplo, eles vão dizer, sim, Jesus é o segundo Adão, o último Adão, né? E Maria? Maria é a segunda Eva. É isso que eles afirmam. E eu fiquei assim, tá, bonito, mas nada bíblico. Mas eles provam isso biblicamente, como Scott Hahn prova isso também, nos mostrando nas suas aulas e etc, né? E eu fui pesquisar, eu fui ler a Bíblia, segundo a visão dos pais apostólicos, com a teologia do Scott Hahn. E eu quero, por exemplo, mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, Eva foi criada no sexto dia da criação, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, assim Deus os fez. Foi no sexto dia da criação. Quando Deus cria a Eva, Adão olha para ela e fala, tu é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, e tu serás chamada Isha, né? Eva, ou mulher, e será a mãe de todos os seres viventes. Lindo, lindo. Tá, mas onde está isso no Novo Testamento? Abri aqui o meu livro em João 1:1, começa já assim. No começo, a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus e a palavra era Deus. Então, se a gente parar para olhar aqui nesse texto, quando João está escrevendo, ele está escrevendo olhando para que livro? O livro de Gênesis. Gênesis 1:1, ok? Até aqui, todos nós concordamos. No versículo 29, ele diz a seguinte expressão. No dia seguinte, então aqui nós temos um dia. Mesma coisa de Gênesis. Versículo 35, ele repete. No dia seguinte, mesma expressão de Gênesis, ele está contando os dias. Versículo 43, no dia seguinte. Se passaram 3 dias.
Agora vamos lá para João 2:1. João 2:1 vai falar assim, depois de 3 dias, e algumas versões estão assim, depois de 3 dias. Então, 3 dias, mais 3 dias, 6 dias. Quem que aparece no 6º dia aqui de João? Maria. Então tem aquela famosa cena de Jesus, acabou o vinho. Aí ele, o que tenho eu contigo? Qual que é a expressão que ele usa? Mulher. Que é a mesma expressão que Adão está usando para Eva no 6º dia. Entende? No final, na crucificação de Jesus, o que ele fala para Maria e para João? Que para ficar aos cuidados dele, porque agora ele era o filho dela e ela a mãe dele, obviamente. Que é a mesma expressão de Adão. Será você agora, Isha, mulher, será mãe de todos os seres viventes. Você agora, João, da mulher, você será filho dela, a mãe de todos os crentes. Isso está na Bíblia, claramente? Não. Mas os pais apostólicos que andaram junto com os apóstolos mais próximo ali, já acreditavam nisso, estavam escrevendo sobre isso. E para mim, não só para mim, obviamente, essa é a tradição oral. Entende? Não tá lá, Paulo não tá escrevendo sobre Maria ser a segunda Eva, mas na tradição oral já estava. E se a gente olhar biblicamente, está lá também. Entende isso? Então, eu comecei a reparar isso e falei, cara, isso aqui é tradição oral. Não tem outra explicativa. E eu comecei a ler os pais apostólicos, onde que várias coisas da reforma começaram a cair. Por exemplo, é sola fide? É somente pela fé o homem é salvo. É somente pela graça, né? Sola gratia. Somente pela graça, somente pela fé. Então, somente pela graça você obtém a fé. Sim, mas as escrituras não param aqui. Vai aquele texto de Tiago, que até uma época Lutero quis descartar o texto de Tiago. Depois, se eu não me engano, ele se arrepende. Mas ele falou, não, Tiago é a carta de palha, alguma coisa assim. Será queimada e tal. Por quê? Porque falava que a fé sem obras é morta. Então o que a Igreja Católica, desde os pais apostólicos, dizem? Que, olha, é somente pela graça que nós obtemos a fé e pela fé as obras. Ela é super importante. Sem ela, você não autentica a fé, você não recebeu graça. Então não é sola fide, sola gratia. Claro que eu vou entender, é o fundamento e tal. Mas para nós o fundamento também são as obras, porque é isso que comprova. Então não é porque se você pegar e falar, não, só a fé, só a fé, só a fé. Não, sem obras. Não, não é. E é isso que às vezes eu pregava, etc. Eu poderia estar errado, né? Enfim. Essa questão de você complementar de maneira perfeita todos os pontos, para mim é muito melhor do que faltar e não explicar. No 4º ponto, nós temos a liturgia da igreja. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha para a Bíblia, cara, a missa é exatamente a Bíblia revelada aos nossos olhos. É isso que no livro do Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, vai falar. E ele falou que quando ele foi na missa pela primeira vez, como pastor presbiteriano, ele olhava e falava assim, ei, eu sei onde tá isso. Mas o que ele estava olhando? Apenas a cerimônia, o ritual litúrgico da igreja. Ele falava, eu sei onde tá isso aí. Isso aí tá em Isaías não sei o quê. Isso aí tá em João. Isso aí tá em Apocalipse. Ele queria ficar dizendo onde que estava tudo aquilo que estava acontecendo na liturgia. Eu vou dar minha experiência pessoal, né? Esse dia eu tava na missa. Tava eu e um amigo meu. E aí teve um momento, eu acho que da Eucaristia. É engraçado isso, né? Porque as pessoas falam que idolatria e tal, não tem nada a ver. Mas quando você cita o nome dos santos, por exemplo, você não faz muitos gestos assim. Se você cita o nome de Maria, por ela ser a segunda Eva, como o pecado entrou no mundo através de uma mulher pela desobediência de uma, a salvação entrou no mundo pela obediência de uma mulher, ela dizendo sim a Deus para gerar o filho que viria trazer a salvação. Quem traz salvação é só Jesus. Mas o sim dela trouxe salvação, que é o oposto de Eva. Enfim. Então, quando se refere a Maria, às vezes tem uma reverência, né? Dá uma baixada na cabeça, é a mãe de Deus e etc. Inclusive é uma expressão cristológica, mas isso é para outro dia. E aí, na Eucaristia, a gente se dobra, a gente se joelha, a gente se rende, né? E naquele momento eu vi toda a igreja de joelho. Eu pensei, cara, isso aqui é Isaías e Filipenses, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, se você quer ver a Bíblia nos seus olhos nus, assim, ó, contemplando a Bíblia, vendo tudo que acontece em Apocalipse, João, Isaías, é a missa. A missa litúrgica é isso, é a Bíblia diante de você. É lindo. E para finalizar, e para o último ponto, é a espiritualidade católica. Da igreja do qual eu fazia parte, muito da espiritualidade é baseada nos católicos místicos, tá? Os protestantes bebem muito dos católicos místicos, alguns, não são todos, não,
enfim, nem posso dizer que é a maioria, mas quando se trata muito de espiritualidade, se baseia muito nos místicos da Igreja Católica. E assim, você ter que rezar o terço todos os dias, rezar os mistérios que vai falar sobre a vida de Jesus, ter o mistério só sobre o nascimento, o mistério só sobre o sofrimento de Jesus, que é um mistério doloroso. É uma espiritualidade maravilhosa, é algo que eu nunca senti na vida. E eu vou falar, todas as pessoas que saíram do protestantismo para o catolicismo, é a mesma frase que eu uso antes mesmo de sair da minha boca. Eles usam a mesma expressão. Cara, eu me sinto leve, gostoso. Agora parece que é bom rezar. E eu digo isso por um motivo, e já deveria valer a pena. Não tô dizendo que o protestantismo não tem espiritualidade, não é isso, tá? Mas, quando eu tô rezando o terço, eu saio de mim mesmo, porque eu vou rezar sobre o sofrimento de Jesus, a crucificação de Jesus, sobre toda essa história de Jesus, ou sobre o nascimento de Jesus, sobre o batismo de Jesus, tudo isso, só sobre os evangelhos. Então eu saio de mim. Aí eu começo a me colocar no lugar de Jesus, por exemplo, apanhando, enfim, carregando a sua cruz no caminho ali, até ser crucificado, eu também preciso carregar minha cruz. Então começa todos os meus problemas fazer sentido. Já, por exemplo, quando eu era do protestantismo, isso aqui não é culpa deles, é minha culpa, tá? Não tô colocando a culpa. Tô falando que quando eu era uma experiência pessoal, esse vídeo aqui é uma experiência pessoal. Quando eu ia orar, era sempre aquela tristeza, sabe? Tipo, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não consigo ser santo. Eu queria me dedicar mais a Deus, queria ser igual aos outros. Não, na espiritualidade católica é assim. Eu só quero te contemplar, viver a minha vida em santidade e amor por você, porque você sofreu por mim. Só. Tem muito disso no protestantismo. Gente, eu não estou falando disso, estou falando de uma experiência pessoal, ok? E pra mim, é leve, é bom, é poderoso e é muito, muito, muito mais profundo. Então, basicamente é isso, gente. Mas eu queria só focar mais em uma coisinha, assim. Que não seria dentro de um dos pontos ainda, que é dos pais apostólicos, tá? Então, quando o apóstolo Paulo fala para guardar as tradições, ele fala isso várias vezes, por viva voz, né? Aquilo que eu falei para vocês pessoalmente, tá? Não é só naquele versículo. É engraçado porque quando você vai ler os pais apostólicos, que eram os homens mais próximos, eles falam quem fundou a igreja de Roma, qual é o próximo bispo que sucedeu Pedro, que Roma tem primazia. E aí você vai falando assim, cara, não faz sentido eles estarem errados se eles estavam junto com os pais apostólicos. E a autoridade da igreja é verdadeira para Deus. Deus deu à igreja, tá? Ali, que começou no primeiro século, deu à igreja uma fonte autoritativa da verdade como pilar e fundamento. Tô falando que não tem erros? Não é isso que eu tô dizendo. Mas os primeiros pais apostólicos dizem como foi a igreja sucedida pelos apóstolos. Então, para mim, eu tô vendo eles falarem sobre Eva, a segunda Eva, que é a própria Maria, baseado nas escrituras. E como que eles sabiam disso? Se não, pela tradição apostólica. Então deixa eu acrescentar um pouco mais, ok? Pense comigo. A gente leu aqui Eva, segunda Eva, que seria Maria, no livro, baseado no livro de João, o apóstolo. Perfeito. Quem escreve praticamente sobre Maria ser segunda Eva é Irineu de Leão. Ele é discípulo de Policarpo. Policarpo foi discípulo de João. Então olha só, João discipulou Policarpo, Irineu. Irineu tá falando que ela é a segunda Eva, baseado no livro de João. Olha a tradição, entendeu? E lá na frente, Jesus vai falar que ela seria a mãe de João. É uma tradição, parece muito sólida e concreta, tá? Mas, como eu disse, não estou aqui para te convencer. Eu espero que você entenda o meu posicionamento, que a gente possa se respeitar como irmãos em Cristo e que eu possa ter te abençoado de alguma maneira nesse vídeo, não sei como, mas espero que sim. E os meus esclarecimentos da minha troca do protestantismo para o catolicismo são esses. Esses são os fundamentos mais rápidos que eu trouxe aqui no momento que estava na minha cabeça. E para mim faz mais sentido porque tem essa, não só a tradição oral, mas até em 400 depois de Cristo, Santo Agostinho mantém essa mesma tradição, vai manter até os dias de hoje. Assim, eu não sei você, mas pra mim isso é lindo, é maravilhoso. É manter do primeiro século, a igreja apostólica romana, até os dias de hoje. Não se perdeu. E aí entram várias questões sobre indulgências, já coloquei no meu Instagram, dá uma olhada lá, na época de Lutero, sobre... eu respondi em um dos vídeos
eu não lembro qual vídeo é agora, um cara falando sobre caça às bruxas, eu respondi sobre ele lá, e é interessante porque muita gente vem acusando, por exemplo, sobre a Inquisição, né? Bom, a Inquisição, quem sabe sobre o começo dela, era maravilhosa. Depois, realmente, ela pode ter perdido a mão em alguma coisa ou outra, aqui eu não posso negar, a gente tem que ser sincero, porém, o que a igreja fez, condenou, até porque as pessoas se matavam sem ter uma ordem, né? Então começou a ter uma ordem de julgamento, tá? Que eu não tô falando que é justo, não é, tô falando que era menos cruel do que deixar as pessoas se matando aí, a lá vão ter, né? Mas isso aí, não tô fazendo juízo de valor até então. O que acontece é que esse dia eu tava fazendo uma pesquisa, né? Que a Igreja Católica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, na sua Inquisição, julgou menos pessoas à morte do que o próprio protestantismo posterior a Lutero. E os dois perdem tanto para a Revolução Comunista, Revolução Francesa, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os dois, assim, é brincadeira de criança, apesar de ser sério, não podemos negá-lo aqui, mas é brincadeira de criança. Então, parece que é muita acusação falsa, sendo que os outros que são mais graves hoje é se tornado natural, sabe? Não, você vai pra escola, o professor é comunista, não sei o que é comunista. Não, você pode ser, eu não tô negando aqui. Que não é um vídeo político, tô pedindo você ser de direita e de esquerda, inclusive eu não sou nenhum dos dois. Mas, falar da Igreja Católica Apostólica Romana nesse sentido, é muita desonestidade intelectual. Então eu fui pesquisar, estou gostando muito, e aqui está o ato da minha conversão. Eu acredito nessa sucessão apostólica até os dias de hoje, como os primeiros pais apostólicos disseram. A tradição, tudo que preservou até os dias de hoje, é maravilhoso. Enquanto o protestantismo se eu discordo de você, eu abro minha igreja, cada um tem uma interpretação, ainda é só a escritura, mas cada um tem uma interpretação sua da própria escritura. Ninguém vai aceitar o papado, ninguém vai aceitar a tradição apostólica, ninguém vai aceitar Roma, né? Ninguém vai... Nada, tudo isso vai ser descartado. É só a Bíblia, mas só a Bíblia, aí tem 200 denominações que pensam diferentes, né? Dentro do catolicismo tem isso, mas existem os dogmas que se você não seguir aquilo, você não é católico. Então temos dogmas abertos, a gente pode escolher no que acreditar em relação àquilo, né? Mas existe aquilo que a igreja falou, não, é isso aqui, que ao passar dos anos, a igreja acredita e fundamenta nisso aqui. E aquilo ali não pode ser negado. Então é uma só doutrina, um só corpo, uma só igreja, uma só tradição, se apegando às tradições orais e como fundamento da verdade, baseado nas escrituras sagradas, inspiradas por Deus. Enquanto os protestantes, dezenas de milhões de igrejas que não tem um corpo docente, não tem uma estrutura bem formada, tem, por exemplo, a igreja presbiteriana, batista, mas saiu dali, não quero, aí tem presbiteriana renovada, tem não sei o quê, e é tudo só da escritura, né? Então isso acaba me convencendo, e eu espero que você tenha entendido a minha ida pro catolicismo, e eu estou muito feliz e rezo por vocês. Para que vocês também estejam bem, fiquem bem, sejam mais parecidos com Jesus e se aproximem dele a cada dia, tá bom? Deus abençoe.